Que bom falar do clássico, que bom falar da principal decisão entre os estaduais dessa temporada. Atlético e Cruzeiro frente a frente e os setoristas da Itatiaia estão juntos nesses dois primeiros blocos aqui do Rádio Esportes para falar do Galo e da Raposa. Começando pelo lado mandante, o Atlético está chegando com Cláudio Rezende. Um abraço, bom dia, Cláudio. Bom dia, um abraço a você, Cirilo. Bom dia a todos aqui da mesa, hoje recheada. A mesa completa para esse grande clássico. A quem nos acompanha na Itatiaia, o coração bate mais forte o lado atleticano. Desde ontem, concentração à noite na cidade do Galo. Primeiro jogo, estreia do novo comandante, do Gabriel Milito, da sua comissão técnica. Vai sentir hoje como que é comandar o Atlético na Arena MRV, que estará lotada para esse grande jogo. O Galo tem algumas missões importantes aí pela frente, hein? Primeiro é o Milito colocar um pouquinho da cara dele no time. É uma missão que ele vem tentando desde o início da semana. Trabalhou forte, foram 7 sessões de treinamentos, desde quando chegou na segunda-feira, e ele fez muitos testes na equipe. Ele fez testes tirando jogador importante. Ontem a gente falava que o Scarpa pode não começar, mas também treinou com o Scarpa, sem o Saravia, testou ali no lugar do Igor Gomes. O Rubens apareceu em algumas oportunidades, o Alisson também. O Atlético diferente, com um novo comandante para esse jogo. As outras missões do Galo: inverter a vantagem no Cruzeiro. Aí tem que repetir o que aconteceu na semifinal contra o América. Porque contra o América, o Galo também entrou no mesmo cenário, com desvantagem, tendo que vencer um dos 2 jogos para avançar à final. E o primeiro jogo o Galo aproveitou bem, fez 2-0, chegou até perder o jogo de volta na Arena Independência, mas o resultado da Arena MRV deu ao Atlético essa classificação para a final. E tem também essa questão de quebrar esse tabu, né? De não ter vencido o Cruzeiro na Arena MRV, que incomoda muito, principalmente o torcedor. Mas isso também, internamente, vem incomodando o grupo de atletas. O grupo do Galo é praticamente o mesmo do ano passado, né? Do jogo inicial da Arena MRV, desse ano também, da terceira rodada, mas é um Atlético diferente. Se a gente pegar aquele time que começou o jogo da terceira rodada, a gente vai ter aí alterações importantes nesse Galo, hoje com algumas possibilidades aí de jogadores voltando à equipe, Zaratio, Maurício Lemos, que são atletas importantes nessa configuração do Galo. E pelo que eu pude observar aqui, Cirilo, o Mariano, por exemplo, vinha ficando fora do banco. Hoje o Mariano postou a arte do jogo. Quando isso acontece, o jogador está relacionado. Então o Mariano deve aparecer, pelo menos como opção aí para o técnico Milito, para começar o jogo. Ele ainda não está 100% fisicamente, mas é um jogador que pode ser importante no decorrer da partida. E aí a gente está de olho para ver o que faz aí o treinador. Fato é que durante a semana ele fez alguns testes, mas a informação que a gente tem é que ele define o time hoje. Argentino costuma ser assim, Cirilo. Eles fazem várias alternâncias, fazem testes durante a semana e aos poucos a gente vai conhecendo o Milito. O primeiro jogo dele, vamos ver o que ele apronta nessa escalação para hoje, Cirilo. É a expectativa. Vamos ver o que o homem vai aprontar para hoje. Vamos pro lado visitante, lado azul, lado celeste. Emerson Pansieri tá na área com as primeiras do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. Um abraço para você. Bom dia, Pansi. Um abraço para você também, Cirilo, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes Itatiaia, Nath, Léo, Claudão, todo mundo aqui pra gente falar desse clássico. E o lado do Cruzeiro também concentrado desde ontem na Toca da Raposa. O Cruzeiro faz isso, né? Em jogo grande, em jogo importante, o Cruzeiro faz esse regime de concentração para que os atletas possam estar até mais tranquilos, né? Sabemos que ali tem a parte também nutricional, dormem cedo e descansam, falam do jogo, já vão projetando algumas situações. E aí? É da parceria mesmo, né? No dia a dia, que é construída dentro de um time de futebol. E o Cruzeiro, então, optando por essa concentração. Sobre a equipe, vale destacar, e eu coloquei em manchete, por que novidades? Em relação ao jogo contra o Tombense, tem o retorno do Marlon, lateral esquerdo que estava suspenso no jogo
contra o Gavião Carcará, e também o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo tinha sido expulso no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. E esses dois atletas retornam ao time. São opções aí importantes para o técnico Nicolás Larcamon. O Zé Ivaldo, inclusive, que teve uma conversa aí com a comissão técnica, o intuito é diminuir esses cartões, é diminuir essa sequência de jogos tomando cartão. Isso, de alguma maneira, impacta diretamente no time, porque você perde um jogador constantemente e, no último caso, inclusive, foi uma expulsão, né? Então, houve essa conversa, teve esse detalhe importante para conversar com o jogador. No caso do Marlon, teve a discussão ali, né, com o árbitro, e o próprio atleta entende que precisa estar mais calmo, precisa estar mais tranquilo com as decisões impostas pela equipe de arbitragem. Mas sobre essa parte tática do Cruzeiro, Cirilo, me chama muito a atenção o que vai fazer o técnico Nicolás Larcamon em relação à construção ofensiva. Se ele vai optar pelo Matheus Vital, se ele vai optar pelo Rafael Papagaio, e eu vou colocar se ele vai optar pelo Dineno ou se ele vai optar pelo Rafael Papagaio. Por quê? Porque o Dineno, ele é o titular desse ataque do Cruzeiro, né? Centroavante principal do Cruzeiro, e chegou marcando gols. São 4 até agora. Até o Panzi ontem me questionava, se não me engano, na turma do bate-bola ou no bastidores, mas o Rafael Papagaio tem menos tempo para marcar gols. Mas na visão do Larcamon, o Dineno é o titular. O Dineno é aquele que chegou para ser o homem de área do Cruzeiro. E se ele estiver bem fisicamente, que foi o problema, fadiga muscular, controle de carga, possibilidade de lesão, é o Dineno que vai começar o jogo. Inclusive foi uma contratação, Cirilo, pedida pelo Nicolás Larcamon. O Cruzeiro mapeava uma posição de centroavante, já que o Gilberto deixava o clube naquela ocasião e não teria oportunidade em 2024, o Cruzeiro foi e optou pela contratação do Dineno, do comandante. E aí, a outra dúvida é porque no início da temporada, o Rafael Papagaio estava fazendo essa função do Vital, mas acabou passando por um pequeno procedimento, né, para melhorar aquela dor que ele estava no húmero do braço direito, e se recuperou e viveu, então, uma possibilidade de titularidade, e depois entrou o Matheus Vital como titular. Então vamos colocar essa dúvida, mas nos 2 últimos jogos o Vital foi titular e chamou a atenção porque foi muito elogiado pelo treinador. No quê? No sentido de buscar o jogo, de ocupar espaço, de recompor, de ser um jogador, no entendimento do Larcamon, importante para a parte tática dele. Então, eu fico com essa dúvida. Certamente outras alternativas foram testadas, Cirilo. Um treinador que o Cláudio falava sobre testes, né, que foram feitos, né, testes pelo Milito, e o Larcamon também. Vamos colocar que é uma escola muito parecida, né? São argentinos, gostam de fazer essas alternâncias durante a semana, e o Cruzeiro teve tempo para isso, né? Teve tempo para testar algumas alternativas, testar a bola parada, testar situações de jogo também, de parte tática de jogo, mas eu colocaria essa como a principal dúvida em relação a essa parte ofensiva do Cruzeiro para a partida de hoje à tarde. E lembrando que essa questão também da parte cerebral, né, da parte mental, é algo que está sendo muito explorado no Cruzeiro. Eu venho falando isso aqui há bastante tempo e é um pedido do Ronaldo Fenômeno. É um pedido especial do líder da SAF do Cruzeiro, porque a gente acha que o departamento de futebol fica distante dele. Não, ele acompanha e ele essa blindagem com palestras, com programa individualizado a cada atleta, é um pedido do Ronaldo. Boa, Pansieri. Boa, Cláudio. Léo Figueiredo, um abraço. Bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo. Bom dia, companheiros. Bom dia, Nath Fiuza, minha parça hoje no dia todo nos comentários. E um ótimo dia para todo atleticano e cruzeirense. Finalmente chegou a decisão do campeonato. Chegou o filé do estadual, sem dúvida alguma. Figueiredo. Léo, quais fatores podem decidir o clássico de hoje, hein? Ô, Cirilo, hoje é um jogo muito difícil de prognóstico. Se a gente fosse tratar o clássico no início do campeonato, como tratamos quando o Campeonato Mineiro começou, a gente até imaginava uma decisão entre Atlético e Cruzeiro, mas imaginando o quê?
o Atlético chegaria sobrando no Campeonato Mineiro, o Atlético provavelmente teria a melhor campanha, o Galo teria o Felipão como treinador, né? Porque tinha sido o melhor do retorno do ano passado, e o Cruzeiro se estruturando com o Larcamon, e se tivesse o sucesso esperado, chegaria a decisão do Campeonato Mineiro, né? A gente chega para a decisão com o Cruzeiro com a melhor campanha, com o Atlético com um novo treinador, com uma pressão maior criada já em 2 clássicos da Arena MRV, em que o Cruzeiro venceu o Atlético. Então existe uma confiança do lado cruzeirense e uma pressão do lado atleticano, porque imagino não passe pela cabeça de nenhum atleticano hoje mais uma derrota na Arena MRV. Já tem virado motivo de zoação, de brincadeira, isso faz parte da rivalidade. Um Atlético com um novo sistema de jogo, com uma nova ideia de jogo, contra um Cruzeiro que sabe exatamente o que fazer, que hoje já tem a cara do seu treinador, que já tomou uma pancada muito forte na Copa do Brasil, para saber que jogo como esse, jogo decisivo, não tem brincadeira, que não tem muita maneira de jogar bonito, que jogo decisivo se ganha, se classifica. Então acho que o Larcamon, a duras penas, teve uma lição já nesse início do Cruzeiro, naquela eliminação para o Souza. Então, Cirilo, é um jogo onde, com toda sinceridade, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Eu não sei se o Milito vai tomar conta do jogo com uma semana de treinamentos, com o Galo que tem mais qualidade técnica se impondo, marcando em cima, com o Hulk e Paulinho fazendo os gols, com o Galo acontecendo, com o Scarpa no banco ou com o Scarpa jogando. Eu não sei. Eu não sei se o Cruzeiro vai esfriar o jogo, se o Cruzeiro vai ser inteligente, como foi no Campeonato Mineiro na fase de classificação, onde ele cozinhou o Galo, quase que literalmente, né? Num primeiro tempo, e no segundo tempo mandou na partida e ganhou o jogo. De novo, porque isso já havia acontecido no ano passado. Ou se teremos um jogo de trocação, se o Cruzeiro vai, amigão, se o Atlético sair mesmo e me der contra-ataque, eu vou fazer gol aqui e já vou aumentar minha vantagem para a volta. Então, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. A única coisa que eu tenho certeza que acontecerá é que teremos o melhor jogo do ano até agora aqui no futebol mineiro. Não tem como um clássico desse tamanho, decisivo, com esses 2 times, com os jogadores que tem em campo, ser ruim hoje à tarde. Se isso acontecer, eu vou ficar muito pé da vida, Cirilo. Se acontecer, eu te cobro, vou jogar a responsabilidade em você. Natália Fiuza, um abraço. Bom dia, Natália. Bom dia, Cirilo. Um abraço para você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, também aos meus colegas da mesa, Pancieri e Cláudio, meu parceiro de comentários hoje, Léo Figueiredo. Quais fatores podem decidir o clássico de hoje, Natália? Acho que, pensando do lado do Atlético, tem 2 fatores que eu creio que serão primordiais para a partida de hoje. O primeiro deles, o impacto da qualidade individual, que o Atlético é superior ao Cruzeiro, né? O quão decisivos os jogadores que a gente sabe do Atlético, que são muito qualificados, conseguirão ser dentro do jogo. E falo isso, Cirilo, porque acho até que hoje a responsabilidade maior está com os atletas do que necessariamente em cima do Milito. Por mais que ele chega, coordena aí uma semana de treinamentos e já faz mudanças, ele assume o risco, né? Porque ele poderia ficar ali, digamos, numa zona de conforto, manter um time mais semelhante ao que já vinha acontecendo, na desculpa de que não teve muito tempo, não. Ele chega, ele dá o treinamento que ele tinha o tempo suficiente e ele muda o time. E vai ter um Atlético, a gente não sabe quais necessariamente serão essas mudanças, mas será um Galo diferente. Ele chama o risco para si. Ainda assim, eu acho que a responsabilidade maior está com os atletas. Então, acho que o primeiro fator hoje, para o lado do Atlético, é o quão decisivo Arana, Paulinho, Batalha, Hulk, esses caras estarão no jogo. Se é um jogo, por exemplo, para o Scarpa ser titular e desencantar, ou vai ser aquele Scarpa que a gente vinha acompanhando, que ainda não conseguiu ser o Scarpa nem dos gols, nem da assistência. E eu acho que esse fator decisivo dos atletas, para além da responsabilidade, passa pelo segundo motivo, que é justamente a presença do Milito no banco de reservas. Você muda o clima do jogo. Aquele ambiente de hostilidade que existia entre torcida e Filipão não existe mais. Hoje os atletas entram em campo com uma arena completamente lotada, de um ambiente completamente favorável ao Atlético. Não sei se isso se mantém os 90 minutos, dependendo do andamento da partida. Mas, para começar, é um Atlético que vai estar muito empurrado, motivado, energizado pelo seu torcedor, que entende a importância do jogo e não está na bronca. Agora o torcedor está, não, voto de confiança, vamos para cima. É outro espírito hoje na arena, né? Espírito. Então, acho que o quanto a presença do Milito
o fator torcida pode influenciar os atletas dentro do campo para que eles sejam aqueles caras decisivos que a gente conhece e que já sabe que eles são capazes. Hoje é jogo para o Hulk, para o Paulinho, para chamarem essa responsabilidade. Porque se isso acontece, Cirilo, complica muito a vida do Cruzeiro, que não tem tanta qualidade individual assim, mas é verdade. Tem um time hoje com peças que, se estiverem numa boa tarde, tem a capacidade de desequilibrar. O principal deles, obviamente, o Matheus Pereira, que eu acredito seja a maior preocupação do lado do Atlético, como não deixar com que ele tenha liberdade para flutuar no campo, para criar, para articular para o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro tem jogadores capazes de desequilibrar o clássico? Sim, mas eles são em menor número do que do lado do Atlético. Então, qual que é o grande trunfo? Qual que é o fator do lado do Cruzeiro? A organização. Hoje tem que ser, eu até usei essa expressão ontem no Antes do Apito, Cirilo, tem que ser um Cruzeiro frio e calculista. Jogar e aproveitar o que o Atlético não conseguir executar a seu favor. Se for um Atlético que se lançar completamente ao ataque, aproveitar o contra-ataque, o espaço. Se for um Atlético que tiver um jogo mais cadenciado, tentar cozinhar o jogo para, num segundo tempo, impor o seu ritmo. E não acho que o Cruzeiro hoje vai abdicar de jogar, viu, Cirilo? Eu acho que dentro das suas limitações, com muita organização defensiva e aproveitando os espaços que o Atlético deixar, acho que vai ser um Cruzeiro perigoso também quando tiver a bola. Boa, Natália Fiuza, Léo Figueiredo, comentaristas Itatiaia. Vamos seguir girando o time de repórteres da Itatiaia, prestando serviço ao torcedor. Tiago Reis, repórter do Seu Nome e Seu Bairro. Um abraço, Tiago. É isso, Cirilo, um abraço pra você, amigo, pra quem se liga no Rádio Esportes. Estamos chegando pra falar do jogão, daqui a pouco a bola rola e a Itatiaia sempre lado a lado com a galera, acompanhando já essa movimentação rumo à Arena MRV. Olha, Cirilo, ouvintes do Rádio Esportes, o pedido que faz a diretoria do Atlético, a Polícia Militar também, é que o torcedor que não comprou ingressos, que não vá para o entorno do estádio, que não vá tentar entrar na esplanada, que não vá atrapalhar a vida de quem já tem ingresso, né? O pedido é para que esse torcedor fique em casa, acompanhe aqui o nosso YouTube, vai poder ver todo o pré-jogo na Itatiaia. Estarei lá, lado a lado com a galera, já daqui a pouquinho. Então, se você não tem o seu ingresso, não vá para o entorno da Arena MRV. Agora, você que comprou, atenção! Vagas internas do estacionamento esgotadas, R$120 era o preço praticado. Você agora, se quiser ir de carro próprio, vai ter que buscar um estacionamento no mercado paralelo, ali no entorno do estádio, para deixar o seu veículo. A recomendação também é que você use o transporte público, metrô, ônibus, transporte por aplicativo e táxi. Tem locais específicos para embarque e desembarque para você chegar e sair do estádio com tranquilidade. Agora, se você ainda não tem o seu carro, eu tenho uma outra dica. Tá aberto agora, gente, até às 5 da tarde, o Portal Auto Shopping. 2.000 veículos em estoque, 45 lojas te esperando, 45 lojas. E comprando o seu carro neste fim de semana, você só começa a pagar em julho. Tá esperando o quê? É a última chance para você comprar o seu carro e começar a pagar somente em julho. Aproveite a chance, dê uma passadinha hoje ou então amanhã. Domingão, Portal Auto Shopping tá aberto na Avenida Pedro II, 1900. Amanhã, estacionamento gratuito, é de graça o estacionamento para você levar toda a família ao Portal Auto Shopping na Avenida Pedro II, 1900. Condições especiais em parceria com o Santander. Ô Cirilo, a expectativa é de um público superior a 40 mil torcedores. Vamos ter a Arena MRV lotada para este primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Lembrando, portões de esplanada já abertos daqui a pouquinho, então importante que o torcedor se adiante, entre o quanto antes e evite problemas do lado de fora do estádio. São detalhes aqui no Rádio Esportes, sempre lado a lado com a galera. Tiago Reis, eu volto com você, Cirilo. Valeu, Tiago. Vamos trazer também a Giovana Meirelles com detalhes relacionados ao trânsito, né? Torcedor ficar atento ao que vai acontecer, alterações, o que impacta hoje na chegada do torcedor à Arena MRV. Fala, Giovana. Oi, Cirilo. Olha, o Thiago acabou de falar sobre os acessos para o clássico de hoje e é bom lembrar ao motorista que a BH Trans realiza operação no trânsito no entorno da Arena MRV. Logo mais, será invertido o sentido das ruas Zilca Monteiro Pena, Nevada, Sebastião Fernandes Brandão e Visconde de Mauá, no bairro Califórnia, e também nas ruas Prateada e Lilás, no bairro João Pinheiro. Lembrando que várias vias ali no entorno do
do estádio terão controle de tráfego apenas para os moradores da região. Então, o torcedor que for de carro para o estádio deve acessar os estacionamentos da Arena MRV utilizando a rampa de acesso do estádio no sentido Contagem. E na Via Expressa, a faixa da direita do sentido BH será interditada com cones para facilitar a passagem de pedestres. Agora, para quem vai de ônibus, as linhas 1509, 3053, 4031, 4033 e 9414 serão as principais opções. Já para quem vai pegar o metrô, as estações Eldorado, Cidade Industrial e Vila Oeste dão acesso à arena, mas a dica é optar pela estação Eldorado, que terá sinalização especial para a passagem dos pedestres até o estádio. Lembrando ainda que hoje o metrô opera com circulação alterada, por isso, até às 5 horas da tarde, os trens passam somente a cada 25 minutos. Então, se programe para chegar cedo. Para a Rádio Itatiaia, Giovana Meirelles. De volta na Itatiaia neste sabadão de clássico. Esse é o Rádio Esportes. Preste atenção, hein? Última chance de você garantir seu lugar no clássico. Responda: quantos títulos estaduais Atlético e Cruzeiro têm juntos? Vaga pra você no Super Clássico. Aliás, 2 pares de ingressos pra você, hein? Pro jogão de hoje, bilhete digital, você vai receber direto no seu celular, caso seja o agraciado. Responda a pergunta premiada pelo WhatsApp, 31 99651 9657. Apenas mensagens de texto. Manda a resposta, manda seu nome completo pra gente, 99651 9657. A Itatiaia leva você com acompanhante, você atleticano, hein? Para esse primeiro jogo da decisão do estadual. Claro, evidentemente, né, promoção para o torcedor cruzeirense semana que vem, quando o cenário vai se inverter, quando teremos apenas torcedores do Cruzeiro no Gigante da Pampulha. Agora um comunicado importante sobre o Feirão do Mineirão. No próximo domingo, dia 31, excepcionalmente, não haverá o Feirão do Mineirão. Mais informações, 3334-5009. Vamos seguir com informações do clássico. E esse Atlético aí, Cláudio? Vamos lá, ô Cirilo. O Atlético tem uma marca impressionante em estaduais. São 18 finais consecutivas, com essa de agora. Tá buscando o pentacampeonato de forma seguida. Tem 4 títulos consecutivos. E o Galo tem 18 estaduais jogando finais. O segundo colocado, que vem logo depois, já sabe que tá lá com 7, né? Que é o Fortaleza. Então o Galo tem ele com 18, depois um abismo gigante, e aí vem Fortaleza lá embaixo com 7 finais seguidas também lá no campeonato deles. Grêmio e Fortaleza. Vamos colocar o Grêmio também. O Grêmio chegou agora também, né? O Grêmio chegou mais uma final do seu campeonato. Ô, Cirilo, tem uma matéria muito no nosso site, muito legal, no itatiaesporte.com.br, sobre o Hulk. O Hulk tenta igualar um feito do Reinaldo pelo Atlético em finais de Mineiro. Matéria do Alexandre Simões e do Henrique André. O camisa 7 do Galo, Hulk, marcou 2 vezes na vitória do Atlético 3-1 na decisão de 2022, que foi em jogo único. A última final entre Atlético e Cruzeiro do nosso estadual. Ele está tentando um feito que apenas Reinaldo, em 76 e 77, Ricardo Oliveira, em 2018 e 19, e Elias, volante de 17 e 19, alcançaram com a camisa do Atlético. Apenas esses 6 jogadores marcaram em 2 decisões distintas, em finais diretas. Então, o Hulk pode, né? Ele fez aí em 2022, pode agora de novo fazer gols em decisões pelo Atlético, e ele logicamente, a principal esperança do torcedor atleticano. Tô vendo aqui, Cirilo, acompanhando, né, o Instagram da moçada. A turma tá postando aqui. O Cadu, por exemplo, já postou que vai pro jogo. O Cadu, um garoto que o torcedor também gosta, né? O torcedor viu ele fazendo bons jogos aí recentemente. Então, o técnico do Atlético, o Gabriel Milito, me parece que ele tem boas opções. O Patrick, por exemplo, que é sempre uma dúvida, né? Poderia até sair do Galo. Postou que vai pro jogo também. Ou seja, ele tem elenco completo hoje. O único jogador do elenco do Galo que não pode jogar é o Paulo Vitor, volante, que teve aí uma cirurgia. Vamos ver aqui o que ele vai fazer no banco, porque sobra jogador, não tem jeito. 23 relacionados,
Nos últimos jogos aí vinha sobrando o Allan Kardec. Vamos ver hoje, né? Quais vai ser as escolhas, porque é técnico novo. E aí é pensamento diferente também, Cirilo. Cláudio, quer escalar esse Galo? Já temos a arte, inclusive, vai aparecer no YouTube da Itatiaia. Qual seria o provável Atlético, com a dúvida, né, Rezende? Vamos lá. É um time que a gente não tem como cravar. É o primeiro jogo do Milito, mas ele fez alguns testes. Vamos lá, então, com a arte, quem tá no YouTube. Everson no gol, seriam 3 zagueiros. Tá lá, ó. Bruno Fux, que é o número 3, Maurício Lemos e o Gemerson. No meio, ali tem uma interrogação, porque ele testou o time com Saravia ou com Scarpa. Se for com Scarpa, o Zarate deve cair mais pelo lado direito ali. Tem Batalha no meio campo, como primeiro volante, Igor Gomes, e na esquerda o Guilherme Arana. Lá na frente, sem mistério nenhum, Paulinho e Hulk. É um provável Atlético do jogo de hoje. Será que o Scarpa vai ficar fora do time para jogar o Saravia ou vai jogar o Scarpa? Interrogações aí pro time do técnico Gabriel Milito. Natália, o que muda com ou sem Scarpa? Vamos lá. Eu acho que talvez a escolha dele pelo Saravia seja no intuito de dar mais profundidade ao time pelo lado direito, né? A tendência que a gente vê nesse esquema tático é o Arana mais aberto pelo lado esquerdo, vai atuar quase que como um ala, tendo muita liberdade no campo ofensivo. O que é essa profundidade, né? Abrir o campo e ter a jogada de linha de fundo, aquele jogador mais agudo, que pega a bola e parte por direção ao gol pelo lado do campo, seja para tentar finalizar, seja para tentar dar um cruzamento. No caso do Saravia, trabalhar mais com cruzamentos. Seria uma forma do Atlético, digamos assim, não ficar torto. Eu tinha pensado, no início da semana, a gente até conversava, né, Cláudio, que talvez quem pudesse fazer isso pelo lado direito fosse o Zaratio, que é um meio-campista, é um meio-atacante, mas que sabe também jogar em velocidade, tem boa arrancada, tem boa propulsão ali, numa jogada de velocidade, mas acho que talvez ele não queira arriscar o Zaratio nessa função, pelo fato de que ele vem de uma recuperação longa, né? Só o primeiro jogo que ele vai estar relacionado. Nessa posição existe talvez um desgaste maior. Então, eu acho que essa formação, você vai ter Arana e Saravia bem abertos. Acho que é uma preocupação também para quando o Atlético perder a bola, ter mais gente para fechar a linha defensiva. Você teria os 3 zagueiros mais os 2 laterais. E aí você dá ao Zaratio a possibilidade de ser aquele motorzinho no meio campo, aquele cara da articulação, que aproxima do Batalha para ajudar na saída de bola, mas que ajuda na articulação, para fazer uma dupla ali de meias com o Igor Gomes para servir o Paulinho e o Hulk. Penso que a configuração passa por aí. Se ele escolhe ter o Zaratio e o Scarpa em campo, aí é um Atlético com mais qualidade, mas com mais homens trabalhando por dentro, né? Porque são homens que são meio-campistas que trabalham mais por dentro. O Scarpa, por exemplo, é canhoto, joga com o pé invertido mais pela direita. Se ele opta pelo Saravia, aí você vai ter um Atlético com o campo mais aberto, com 2 jogadores agudos pelos lados. Figueiredo, o que ganha com o Scarpa e o que ganha com o Saravia, que é a dúvida que está sendo levantada aí pelo Rezende? Mas a dúvida seria entre Saravia ou Scarpa, Rezendão? Ele fez esse teste, mas aí o Zarate joga ali pelo Não quer dizer que o Scarpa vai jogar de ala, né? Sim. Olha, o Scarpa e o Igor Gomes também, ele não pode descartar, não. Também pode, né? Esses 3 estão envolvidos. Olha, eu concordo com a análise que a Nath fez, porque depende muito do tipo de jogo que o Milito quer praticar. Depende muito do que ele sabe do Cruzeiro, né? O que a gente sabe do Cruzeiro? Que o Cruzeiro muitas vezes ataca com uma formação com 3 na saída de jogo, mas que o Cruzeiro defende com uma linha de 4 defensores. Quando o Cruzeiro defende, o Marlon marca como um lateral. E aí fecham os 2 zagueiros, né? O Cruzeiro, muitas vezes, ele vai trocando durante a partida. O Galo também pode fazer isso. Aqui o que a gente tenta fazer são as conjecturas, aqui é um sistema para início de jogo. Entre Saravia e Zaratio tem uma diferença gritante. Técnica, que o Zaratio é mais jogador, e física, que o Saravia entrega mais. O Zaratio é um motorzinho, mas é diferente um lateral, um ala. O Saravia vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu acho meio arriscado colocar o Zaratio para fazer isso hoje. E o Zaratio costumeiramente se dá melhor jogando por dentro. O Zaratio é melhor quando ele, inclusive, pode encostar no Hulk lá na frente, pode chegar mais próximo do Paulinho. O único jogo que fez o Zaratio, a gente estava falando isso aqui ontem, né? Ele teve um gol e uma assistência. No único jogo que ele realizou. Então, o Zaratio mais próximo do gol, o Zaratio mais centralizado, ele entrega mais tecnicamente. E acho que aí você tem a tranquilidade do Saravia para correr atrás do Arthur Gomes, que hoje é uma peça importante no time do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time muito mais perigoso no lado esquerdo, tecnicamente falando, do que no lado direito. O lado direito são os cruzamentos do William.
Então, acho que isso vai ser definitivo para o Milito. Se ele vai se preocupar mais em atacar pelos lados, ele vai ter Saravia e Arana. Porque é uma formação que ele usa, é que o Kudê usava também, de atacar, de usar os laterais atacando como pontas. Os caras vão para a linha de fundo e os meias jogando por dentro. E aí você pode ter Igor Gomes e Zarate ou Scarpa e Zarate. Não acredito que teremos Scarpa e Igor Gomes, porque o Zarate vai jogar. Então essas são as situações para o Milito resolver e vai muito de encontro ao que ele espera do Cruzeiro. E não significa, Cirilo, que ele vai ficar agarrado nisso o jogo inteiro. Porque ele pode começar de uma maneira e ver que o Cruzeiro está se dando melhor com um tipo de formação, aí ele pode colocar o Saravia no jogo ou tirar o Saravia do jogo, puxar o Zarate para a direita, colocar um Scarpa. Essa, para mim, é uma grande diferença no jogo hoje. O Milito tem mais elenco do que o Larcamón para utilizar. O Larcamón conhece melhor seus jogadores. O Larcamón sabe exatamente o que ele pode pedir de qualquer um ali. Mas o Milito tem mais qualidade técnica para mexer no time durante o jogo. E tem uma coisa, Cirilo, a gente não sabe exatamente como foi a semana de treinamentos do Zarate, mas é um cara argentino, a gente sabe que geralmente eles têm uma facilidade maior para entendimento tático. É um cara que está acostumado a jogar nesse formato como um meia atuando por dentro, já jogou assim com o Kudê, chegou assim para jogar inclusive com o Sampaoli quando ele foi contratado. Com o Zarate, o Milito não precisa falar despacito. Não. Gostou do meu espanhol? O que vocês estão arrumando aí? Mas... Até a facilidade, porque, por exemplo, o Milito vai conversar lá com o Igor Gomes. Eu não sei qual a qualidade do espanhol do Igor Gomes, mas aí ele fala ali, mas o Milito com o Zarate, meu filho, pero que assim que não, que ele que tal, e o Zarate, ok? Então, e aí vai. E a Natália disse bem, parece uma bobagem, a gente trata como brincadeira, mas o jogador argentino com um treinador argentino, é claro, se estivesse chegando um treinador brasileiro num time argentino, ele teria mais facilidade com os jogadores brasileiros. E o jogador argentino, ele tende, às vezes, a ter um entendimento tático mais fácil, mais facilitado. Então, eu fico pensando que talvez a mudança que ele faz do time do início da semana para o time que treinou no final da semana seja, peraí, eu tenho Zarate, eu tenho Scarpa, eu vou tentar acomodar todo mundo aqui. São meus craques. Peraí, mas esse time assim não tá funcionando legal. Tá faltando velocidade pelo lado direito, tá faltando um jogador de linha de fundo, tá um time meio desequilibrado, o Arana chega lá no fundo, o lado direito não chega. E aí talvez ele olhando pro Scarpa e pro Zarate, ele entendeu que o Zarate tá melhor como esse meia para trabalhar a bola por dentro, atrás do Paulinho e do Hulk, por isso a preferência por ele. Porque são dois caras que têm até características semelhantes. Eu acho até que o Zarate entrega mais intensidade do que entrega o Scarpa, mas são dois caras de inteligência do jogo, de articulação do jogo. Talvez o que possa ter mudado no pensamento do Milito foi o treinamento ao longo da semana. Não, peraí, acho que o Zarate tá mais pronto para ser esse meia, então do outro lado eu vou abrir um cara para ter velocidade. Ou seria só um detalhe, se ele for com o Saravia, ele vai com todos os argentinos titulares, né? Porque ele tem no elenco o Batalha, o Zarate, o Saravia e vai colocar ainda. E ainda tem um Uruguai na zaga. Tem o Lemos ainda, né? Você vai cheio de gringo no time. É verdade. Os gringos vão pro jogo. Verdade, Rezende. Emerson Pansieri, Cruzeiro tem uns gringos também. Vamos falar mais desse Cruzeiro aí, Emerson? Vamos lá, falar do Cruzeiro, né? 12:15. O Cruzeiro que tem aí uma possibilidade também, ô Cirilo, eu pegava aqui um levantamento, retrospectos em finais de campeonatos mineiros, tá inclusive no Instagram da federação. Quando se encontram, né? São 14 títulos do Cruzeiro, 10 títulos do Atlético e um título dividido, né? Isso faz parte também da história desse clássico em relação ao que a gente vai ver hoje à tarde. É muita disposição dos dois lados e o Cruzeiro leva essa vantagem nesses confrontos diretos contra o rival. Sobre a equipe, uma coisa que me chama muito a atenção em relação, por exemplo, ao que ele pode fazer no decorrer da partida. O Barreal, nos últimos treinos também, fazendo essas atividades já integrado de forma, vamos colocar assim, mais por inteiro, né, com o grupo do Cruzeiro, porque naquele jogo contra o Tombense ele tinha até uma possibilidade de entrar, no primeiro jogo não entrou porque teve a expulsão do Marlon ali no final. No segundo jogo ele entrou na equipe no segundo tempo e pode ser também, vocês estavam falando aí dos estrangeiros, pode ser também uma carta na manga aí do próprio Nicolás Larcamón, até pelo estilo de jogo dele. E o Larcamón, aí que ficou uma dúvida que me aconteceu na última coletiva, Cirilo, disse que ele pode atuar do lado direito. E o que a gente viu do Barreal foi um recorte muito atuando pelo lado esquerdo nos jogos que a gente pôde buscar aí de informações e o que ele já tinha feito na Liga Norte-Americana de Futebol, no Cincinnati. Então,
é uma visão aí do próprio Nicolás Larcamón sobre essas opções que ele tem hoje no time do Cruzeiro. Outros atletas, por exemplo, falava ontem do Rafa Silva ganhando mais força durante as atividades, né, na Toca da Raposa, e é um atleta que a comissão técnica confia bastante, confia para ser essa opção aí no ataque do Cruzeiro. Por exemplo, se não tem o Dineno 100%, você tem um atleta que não tem as características de centroavante, né, do Dineno, mas pode fazer aquela função também, então ganha opções para esse, vamos colocar, segundo tempo das partidas, né, para dar esse gás, porque vai ser um jogo de correria, o Cruzeiro espera isso, o Cruzeiro sabe que do outro lado, se muda a forma de treinador, vai mudar também o estilo do adversário, e certamente o Nicolás Larcamón, ele, vamos colocar aqui, aquele jogo do Souza foi um jogo de aprendizado para ele, né? De aprendizagem também. Vamos colocar as duas palavras, do futebol brasileiro e um aprendizado do que é uma eliminação. Então, vamos colocar o seguinte, ele fez todos esses testes, ele sabe o que vem por aí, ele sabe que do outro lado mudou um pouco o perfil, não é o estilo de jogo que ele encarou na fase classificatória. Então, tudo isso foi testado ao longo da semana na Toca da Raposa. Vamos escalar também com a arte Emerson Pancieri para a turma que tá no YouTube, o que pode ser esse Cruzeiro de daqui a pouco, Panci. Exatamente, olha lá, no gol, o Rafael Cabral, na lateral direita, o William, e aí a zaga tendo o Zé Ivaldo. Cirilo, ele elogia muito o Neres. Ele elogia, é constante na coletiva ele elogiar o Neres. Você quer colocar esse ou aí ou não? Não vou pôr não, porque o Zé Ivaldo era o titular Não, até mas então. se ele colocar o Neres na zaga é loucura hoje. Tendo Zé Ivaldo e João Marcelo pra jogar. Mas será que é loucura porque um é muito melhor do que o outro? Ou não seria loucura porque o retrospecto do titular de deixar o Cruzeiro na mão em algumas oportunidades, e aí por conta de questões disciplinares, também não deva ser considerado? Porque ela é facilmente resolvida. Na hora que o Zé Ivaldo tomar o cartão dele, você tira e põe o Neres. Mas até então, enquanto ele não tiver esse cartão, ele é mais zagueiro. E o João Marcelo tem sido mais constante. Mas como é que você pré-define a cor do cartão? Aí você tem que combinar com ele, né? Aí que tá, Você tem ué. que falar com ele, né? Falar, Zé não, Ivaldo, segura sua onda aí, vai tomar né? só uma amarelinha aqui. Eu coloquei eu fiz essa... Conversa com a esposa dele que dá umas brigas nele. A Josi tem que ir pra preleção hoje, você sabe, né? A única forma de segurar Eu acho o que é Zé melhor Ivaldo. ela ficar ali no banco de reserva. Bem atrás do banco de reserva. Lembrar ele. Então, assim, mas eu tô fazendo essa ressalva porque não dá, né? A gente que vive de informação, essas informações, elas são passadas pra gente e a gente vai pegando, né? Muitas vezes pode passar despercebido pro nosso ouvinte, mas quando ele insistentemente elogia um jogador, enfim. Mas lá, o Zé Ivaldo retorna de suspensão, então a gente coloca ele na prévia, com o João Marcelo e o Marlon do lado esquerdo, fazendo ali a defesa pelo lado esquerdo. E aí o meio-campo de Lucas Homero, Lucas Silva e Matheus Pereira. Tem uma interrogação para quem tá vendo no YouTube e para quem tá acompanhando a gente no radinho no carro ou fazendo a sua academia, enfim, quem tá acompanhando a gente sem a imagem, tem uma interrogação ali no jogador, porque pode ir o Matheus Vital ou pode ir o Rafael Papagaio. Ele já fez isso durante o campeonato e testou isso também durante esses dias. Aí, continuando o time, tem o Arthur Gomes, atacante, e fez gol no último jogo contra o Tombense, e aí o Dineno, o Rafael Papagaio. Eu acredito que se o Dineno não tiver nenhum tipo de problema, como eu coloquei ali na minha primeira entrada, quando você me perguntava do Cruzeiro, vai o Dineno, Cirilo. Não tem nem o que falar. Mas o Rafael Papagaio foi o titular dele nos 2 últimos jogos e isso não pode ser desconsiderado. Mesma pergunta que fiz quando conversei com vocês, comentaristas da Itatiaia, sobre as possibilidades do Atlético. Do lado do Cruzeiro, Figueiredo, o que muda com o Vital, o que muda com o Rafael Elias? Muda, viu, Cirilo? Porque o Matheus Vital é um meia, o Rafael Elias é um atacante, costumeiramente um centroavante, que tem um pouco mais de movimentação e que já foi utilizado pelo Larcamón, inclusive, como um atacante pelo lado direito. O Matheus Vital é um meia. Ele pode trabalhar pelo lado direito, pode trabalhar pelo lado esquerdo. Pela formação que o Cruzeiro mostrou ao longo do campeonato, o jogador para esta posição é o Matheus Vital. Ele pode, inclusive, jogar mais pelo lado esquerdo, deixando o Matheus Pereira ficar mais pelo lado direito, onde o Pereira se dá bem.
O Matheus Pereira joga em todas no meio campo, mas ele costumeiramente gosta ali de jogar do lado direito, trazendo para a perna esquerda, ou para meter uma bola, como ele já deu gol assim pro Arthur Gomes, ou para bater no gol, como ele também já fez. Então, o Matheus Vital é o cara desta posição. Agora, o problema é que o Rafael Papagaio não tem entregado, o Matheus Vital também não tem entregado, então dessas eu prefiro o Barreal. Colocar o Barreal talvez como meia pelo lado direito, ou o Barreal para jogar lá na ponta esquerda e movimentar o Arthur Gomes para a direita, funciona perfeitamente. Porque o Barreal tem velocidade e habilidade. Ele pode fazer o que o Arthur faz hoje no time do Cruzeiro. O Arthur joga melhor do lado esquerdo? Joga, mas ele também joga no lado direito. E ele está em boa fase. Tanto o Arthur quanto o Barreal podem marcar os alas do Atlético, porque o Arthur faz isso ao lado do Marlon no lado esquerdo, e o Barreal, que algumas vezes e foi já até lateral esquerdo, ele pode dobrar com o Marlon. E o Arthur Gomes ajudar o William na marcação. O problema é que a formação do Cruzeiro dá tanta liberdade ao William que o Arthur Gomes acabaria até um pouco sobrecarregado na marcação. E aí seria um desperdício, porque você precisa ter o Arthur Gomes jogando mais próximo do gol. Então, Cirilo, existem gostos e variações, mas para a formação do Cruzeiro, que é ter o William quase como um ponta direita, você precisa de um meia. E o meia, nessas formações, é o Matheus Vital. Então, se tivesse que apostar, fazer aquela fezinha que eu gosto, eu iria no Matheus Vital, apesar de achar que ele não tá jogando bem. Tá. Natália Fiuza, você tentaria um fato novo para essa posição ou para essa peça que vem sendo alterada ao longo da temporada até aqui, ou iria de Vital? Olha, Cirilo, eu até acho que a opção pela entrada do Barreal é uma opção interessante, mas eu não mexeria no posicionamento do Arthur Gomes. Depois do Matheus Pereira, é o jogador que mais tem se destacado no Campeonato Mineiro, inclusive. Falando como um todo, e é a principal atração do Cruzeiro hoje, depois do Matheus Pereira. Então, eu manteria o Arthur Gomes ali na ponta esquerda. Ele tem, inclusive, feito um movimento muito coordenado com o Marlon, de quando o Cruzeiro tem a bola e o Marlon tem liberdade, o Arthur Gomes constrói por dentro e o Marlon explora o corredor e chega à linha de fundo. Inclusive, a gente viu isso acontecer no jogo contra o Tombense, lá em Ipatinga, e aí o Marlon consegue um cruzamento ótimo nessa triangulação com o Arthur Gomes, só que quando chega na área, não tá o Dineno lá, que é quem tá acostumado a fazer isso com eles. Tava o Papagaio, que não teve a menor leitura da jogada. E no jogo contra o Patrocinense, Nath, que eu comentei, o Patrocinense estava todo atrás, não é uma situação que o Cruzeiro vai encontrar hoje contra o Atlético, mas aí, com o Arthur trabalhando por fora, e o Marlon passou, inclusive, fazendo gol. Ele apareceu para fazer gol. Então, eu concordo contigo. Quando eu falo da possibilidade de até jogar o Arthur para a direita, ele pode fazer, mas eu também acho que seria prejudicial ao Arthur. Eu acho que o lado esquerdo tá muito encaixado, né? Com esse entrosamento ali entre o Marlon, entre o Arthur Gomes. O lado direito é mais problemático. Por que o lado direito é mais problemático? Porque é o lado que o William mais avança, então é o lado que você precisa de mais recomposição pelo meio campo. Porque ali você tem o Lucas Silva, mas o Lucas Silva não tem como sua principal característica também a marcação. Então, eu acho que se fosse para o Barreal entrar no time, eu colocaria o Barreal pela direita para fazer o perfil invertido que faz o Matheus Pereira, mas dando ao Matheus Pereira a liberdade para cair por todos os lados. O que eu não posso deixar de dizer aqui, Cirilo, é que o Matheus Pereira cresceu de desempenho desde que o Vital entrou no time. Exatamente. Talvez o Vital não apareça, o Vital não tenha o holofote. E eu acho que o Vital tá longe de ser o torcedor, ou melhor, de ser o jogador que o torcedor espera. Acho que o torcedor espera muito mais do Vital, que o Vital entre e seja protagonista. Mas nesse primeiro momento do Vital do time, ele tem sido vital para o Matheus Pereira. Perdão o trocadilho. Por quê? O Matheus Pereira corre o campo todo, o Matheus Pereira cai pelos dois lados e o Matheus Vital é um escudeiro. Ele abre os espaços, ele se apresenta para o jogo junto com o Matheus Pereira. Tem feito o Cruzeiro ter mais volume ofensivo. Daí, se o Cruzeiro vai conseguir sustentar esse volume sem tomar gols do Atlético, é a pergunta que eu quero, vai ser respondida mais tarde, que é a grande questão do jogo, porque o Larcamon também não abre mão do Cruzeiro com a posse de bola, do Cruzeiro propositivo. Se fosse para mudar o time, eu mudaria no sentido de reforçar a marcação. Agora, se for para continuar um Cruzeiro com volume ofensivo, eu iria com Vital e Matheus Pereira.